Graça e paz, igreja. Abramos a palavra de Deus, por gentileza, em Gálatas capítulo 3, com corações abertos, Bíblia aberta, coração fervoroso, porque Deus continuará falando conosco. Gálatas capítulo 3, verso 1. Está escrito: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito é o que que opera milagres entre vós? Porventura o que faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente em Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, vamos juntos, gente? Mais uma vez, o justo? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, vamos juntos? Pela fé, o Espírito prometido. A tua palavra, Deus, tem as profundidades do teu ser. Ninguém proscruta a natureza divina senão o teu Espírito. É teu Espírito que inspirou os profetas para escrever a tua palavra. É teu Espírito que revelou as verdades do teu nome sobre os nossos corações. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo teu Espírito. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito continue falando conosco, mediante a tua palavra, dando o entendimento e a revelação do teu nome. Importa que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu seja apenas um mensageiro fidedigno das tuas verdades, não acrescentando absolutamente nada a ela, mas tampouco retirando absolutamente nada à sua palavra. É nela, é por ela que nós somos salvos e libertos, e em Cristo nós fomos resgatados para uma vida santa, de comunhão e santidade com o Senhor, e de uma vida plena na relação verdadeira e genuína com o nosso semelhante. Pedimos a tua bênção e as tuas benevolências sobre nós em Cristo Jesus, e a igreja diz amém. Somos chamados para viver pelo poder do Espírito Santo. Somos salvos para andar num caminho de santidade. Somos regenerados para refletir a glória de Deus. Não são os teus esforços humanos, não é a minha diligência humana, os nossos próprios méritos de esforço, de labor, de domínio próprio, que fará com que você e eu façamos a vontade de Deus. Quando partimos, queridos, da primícia ou das primícias equivocadas acerca de qualquer verdade, a nossa conclusão será falsa. E com toda certeza, o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai tratar acerca deste equívoco que permeia muitos dos nossos corações nos dias de hoje, que é pela nossa força, pelo cumprimento explícito da nossa obediência à palavra de Deus, que nós vamos conseguir alcançar a santidade.
De fato, meus amados, quando nós partimos da premissa equivocada nesse aspecto que eu estou me referindo, aliás, o que a Bíblia está dizendo, porque ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos Jesus Cristo expôs como crucificados? Vocês começaram bem pelo Espírito, estavam andando pelo Espírito, viviam pelo Espírito, e agora vocês querem ser justificados, agora vocês querem ter uma vida mais plena no cumprimento da lei da palavra de Deus, mas não pelo poder do Espírito. Eu sei que eu estou tangenciando, porque o texto aqui está trazendo desta forma, algo que não é tão simples de nós compreendermos, mas deixa eu voltar a esta ideia das premissas. Se eu parto de uma premissa equivocada, o meu resultado será equivocado. E na realidade a relação judaica, ou a relação farisaica, ou a relação legalista do ser humano, de achar que ele por ele próprio, ele por através das suas capacidades, ele vai conseguir ter uma vida que agrade o Senhor, isso vai levar de duas uma: ou a pessoa vai ficar ensoberbecida, dizendo: veja como eu sou santo, veja como eu sou puro, veja como eu sou um homem diferenciado de você ou daquele outro, porque eu cumpro os mandamentos, eu sigo as leis de Deus, eu faço isso, eu obedeço, e veja, por isso eu sou tão santo, e por isso eu sou tão abençoado. E isso leva o ser humano a uma soberba, e a Bíblia diz que a soberba é a antessala do fracasso. Mas quando eu parto também do pressuposto de mim para comigo mesmo, cumprindo a lei de Deus, isso pode me levar a uma segunda falha, uma segunda queda. É porque ninguém é capaz de si próprio seguir os preceitos e os mandamentos de Deus. E se nós não somos capazes de seguir os preceitos e os mandamentos de Deus, isso vai nos levar a uma frustração, dizendo: eu não sou capaz de seguir o mandamento de Deus, como não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, enfim. Então eu olho para mim mesmo e digo: eu não sou capaz, e agora eu me frustro num sentido de uma desistência de seguir os preceitos do Senhor. Nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo, ele está trazendo, queridos, esta concepção. Versículo 2, quero apenas saber isso: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que estava acontecendo? As pessoas estavam se convertendo e elas queriam permanecer, queridos, num jugo ou num entendimento de um cristianismo acompanhado das leis farisaicas ou judaicas. Como, por exemplo, eles entendiam que precisariam se circuncidar para seguir os caminhos do Senhor. Note, estamos falando de cristãos que agora alguns pregadores, alguns homens diziam assim: você, para ter a aliança de Abraão, você precisa ser circuncidado. Você, para receber as promessas de um herdeiro, de filho de Abraão, você tem que seguir as leis de Deus no sentido estrito de que você, pelos seus méritos, a sua capacidade, vai levar a receber as bênçãos de Deus. Permita-me só relembrar rapidamente que semana passada nós pregávamos sobre isso, quando Nicodemos, que era um fariseu, o fariseu é um homem separado, um homem zeloso no cumprimento da lei de Deus, ele recebe uma palavra tão tremenda da parte de Jesus, dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então ele diz: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E o Senhor diz: você precisa nascer do Espírito e da água. Você faz todo um rito de purificação da água, um rito de purificação externo, mas o rito da água, que é o batismo, é o reflexo, meus amados, de um arrependimento genuíno, e nesse arrependimento genuíno nós recebemos a graça de Deus, porque o Senhor nos alcançou antes para nós nos arrependermos, e nós não nascemos de novo pela nossa força, mas pelo poder do Espírito. E quando eu nasço pelo poder do Espírito, não é o velho homem que vai crescer de glória em glória, mas mediante a fé que nós vamos revelar a glória de Deus. Não é pelo cumprimento da lei de Deus que você é salvo. A salvação não vem, a salvação, eu não sou santo para ser salvo. Uma vez que eu sou salvo, eu me torno santo. Em Cristo nós desfrutamos de uma completa salvação. Em Gálatas 3, 6, 9 ele diz: nós somos justificados pela fé. Meus amados, este é um dos pilares mais importantes da igreja reformada.
Nós somos justificados o justo vive o Evangelho é a fé, de fé em fé. E note como pregadores, e como tantos de nós queremos achar que pelas nossas ações nós receberemos a graça de Deus. Eu pago o preço, então Deus me dá algo. Eu faço uma campanha de oração e agora Deus é obrigado a me pagar. Eu dizimo, então o Senhor é obrigado a me dar. E isto é uma relação farisaica, é uma relação em que o homem acha que ele, pelos seus méritos, receberá as bênçãos de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus pela graça do Senhor. Nós somos justificados pela fé. Em Gálatas 4:7 ele diz: nós fomos adotados graciosamente, nós fomos renovados pelo Espírito, nós fomos feitos herdeiros do Senhor, ou seja, em Cristo nós somos justificados, adotados, renovados, e nós somos herança do Senhor. É em Cristo, é por Cristo, é através de Cristo que são todas as coisas. E nesta concepção, veja o que ele diz no versículo 5. Acompanhe comigo, queridos, para você compreender o que nós estamos trazendo à luz desta palavra. Aquele, pois, que vos concede Espírito é que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo: nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado, pastor? É receber de graça e pela graça a sentença de absolvição dos nossos pecados, aonde nós entregamos a nossa vida a Cristo pela fé e recebemos o perdão de Deus pela graça. Então, a partir deste momento, você se torna, diga comigo, se torna filho bendito das heranças de Deus. Se eu morrer hoje, o Theo recebe uma herança, o Rafael recebe uma herança. Qual é o mérito dele? São meus filhos. E você? Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque fomos nascidos pelo poder do Espírito, e então nós nos tornamos herdeiros das promessas e das bênçãos de Deus, herdeiros das promessas e das benevolências de Deus. E no versículo 6 ele extravasa esta verdade dizendo: por acaso que Abraão, que creu em Deus, isto foi-lhe imputado como, diga comigo, justiça. Gente, escute uma coisa, o apóstolo Paulo vai pegar um dos exemplos mais extraordinários da Bíblia. Eu poderia até ousar em dizer, à luz do Antigo Testamento, talvez o homem mais extraordinário do ponto de vista da fé, Abraão, que chegou a sacrificar no coração o seu próprio filho. E o texto está dizendo que Abraão, ele não foi justificado pelo cumprimento das obediências, porque ele era bom, ele foi justificado, ele foi salvo, ele recebeu a graça de Deus pela fé. Os judeus, eles se gabavam de uma maneira extraordinária, dizendo: eu sou filho de Abraão, e dizendo a todos os gentios que não são filhos de Abraão e portanto não estão debaixo de uma aliança, porque não estão debaixo de uma herança, porque não estão debaixo de uma bênção, porque estão só de fora da bênção e da aliança de Deus. Porventura, deixa eu ler novamente, filhos. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Ele, gente, diz o quê? Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem que é filho de Abraão? São os que obedecem? Não, os que creram no Senhor se tornam herdeiros de Deus. Se você não fizer nada, você é herdeiro de Deus. E se eu fizer mais ainda, pastor, você continua sendo herdeiro de Deus. Pastor, então o senhor está me estimulando a não fazer nada? Não estou dizendo isso. Deixa eu dizer novamente, por isso que nós precisamos compreender esta graça tão extravagante de Deus. Esses dias nós fizemos um mutirão aqui na igreja, e o Rafael falou que queria lavar o carro da sua mãe.
Ele lavou o carro, ele e uns menininhos, uns jovens, uns amiguinhos dele. Aí eu falei: ô Rafa, você não quer lavar o carro do papai também? Aí eles estão lavando lá, eu falei: eu vou dar 5 ou 10 conto para cada um dos meninos lá. Acho que foi R$5 que eu falei, eram 3. Aí o Rafael falou assim: não papai, para mim não precisa dar não. Aí o pastor chora. O pai então nem se fala. O que ele estava dizendo? Eu estou lavando o carro porque eu sou filho. Não é porque eu vou ganhar 5 conto, ou 10 ou 20. Eu quero lavar o seu carro. Olha a diferença. A diferença em que quando eu vou lavar o carro para ganhar 5 conto, ou porque eu lavo o carro porque eu sou filho. E por ser filho, eu tenho um prazer em honrar o pai. Eu tenho um prazer em seguir os preceitos de Deus. Eu tenho um prazer, queridos, de fazer o que o Senhor ordena, como uma consequência de que sou herdeiro. Você recorda da história do filho pródigo? Os dois estavam desviados. Um foi autêntico no sentido de pedir a herança antecipada do pai e gastar de uma maneira resoluta. Essa autenticidade, eu não estou aqui, obviamente, dizendo que ele está correto, mas o outro, ele estava desviado dentro do seio familiar, porque o outro, quando o pai o recebe o seu irmão, diz a Bíblia que em momento algum ele se alegra, em momento algum ele chama o filho, o outro filho, o irmão do filho pródigo, em momento algum ele chama o pai de pai. Você sabia disso? Leia o texto. Ele não chama o pai de pai. E aí ele vira e fala: não pai, não, aliás, ele não fala pai, não, mas o Senhor, veja, eu a vida inteira tenho trabalhado na tua fazenda, na sua casa, neste seio familiar, e eu nunca nem recebi um cabrito. Era uma relação legalista, é uma relação meritória, era uma relação: eu faço, onde estão os meus méritos, onde estão as minhas recompensas, onde estão as minhas dádivas, onde está a minha honra? A resposta do pai é de nos impactar. Tudo que é meu, filho, é teu. Não é um cabrito que eu te dou, não. Tudo que eu tenho é teu. Você nunca comeu um cabrito, ou você não se alegra com o regozijo do seu irmão que outrora estava morto, porque o seu coração é um coração legalista. E eu vou fazer uma confissão para vocês. É muito mais fácil, queridos, nós pregarmos um evangelho do tipo: traga o seu dízimo, porque agora Deus é obrigado a te abençoar. Faça uma campanha de oração e você verá a glória de Deus. De fazer uma relação meritória, de pagar o preço e receber. É muito mais fácil motivar as pessoas desta maneira, mas é totalmente antibíblica. Pastor, eu acho que o senhor está exagerando. Então vamos continuar lendo a lei, a palavra, e você vai entender o que está escrito. Ora, tendo a escritura, versículo 8, previsto que Deus justificaria, diz o que é a palavra: pela fé os gentios, pronunciou o evangelho: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente em Abraão. Quem são abençoados, gente? Os da fé. Nós somos justificados pela fé. Muito bem. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Vamos ler juntos? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Para ficar claro isso no seu coração, abra lá, nós estamos falando do Novo Testamento, né? Tiago, no capítulo 2, no versículo 10. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, todo aquele que guarda o que, gente? Toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, proceder com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia,
para com aquele que não usou de misericórdia. Comigo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O contexto que ele está trazendo é, queridos, que você que se coloca juiz sobre os outros, você julga os outros, dizendo que você é melhor, mas ele está dizendo assim, você que está se julgando melhor, porque cumpre mais a lei do que o outro, supostamente, ou em tese, você tem que entender que você é réu de morte, porque se você cumpre toda a lei e deixa um só preceito de cumprir a lei, você é o quê? Transgressor da lei. E o salário do pecado é o quê, Sibeli? A morte. Então, se você se coloca numa posição de juiz porque cumpre a lei de Deus e o outro não cumpre, e você aponta, você está se colocando numa posição de juiz, e agora, meus amados, você receberá a medida, se fosse nessa relação, da ausência de misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você não é salvo por obras. Eu não sou salvo por obras. O homem é pecador e quem salva é Deus. E é através da graça, da benevolência, do amor, do perdão inefável, glorioso e majestoso de Deus que você se torna, que nós nos tornamos filhos da promessa, herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo, filhos de Abraão. Nós nos tornamos agora, queridos, por direito legal, não por ato de obra, mas por adoção, você se torna herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, filho de Deus, e por ser filho de Deus, você já recebe aqui as bênçãos de Deus. Você já recebe aqui as bênçãos de Deus. Quer ver uma resposta que Pedro fala desta relação legalista? Oh Senhor, nós deixamos casas, irmãos, parentes, para seguir o Senhor, e o que nós vamos receber? De como? Estou pagando um preço grande, Senhor, e eu quero saber qual é a minha recompensa. Olha a resposta de Jesus. Oh Pedro, você receberá 100 vezes mais, irmãos, irmãs, aqui e no porvir. 100 vezes mais, ou seja, não é mérito, é graça, mas você também vai receber tribulações. Para ficando um pouco mais claro do que nós estamos trazendo, meus amados, eu preciso entender o que é a lei de Deus. Eu tenho que entender quais são os significados da lei de Deus. A lei de Deus são os mandamentos de Deus. A lei de Deus são os preceitos de Deus, são as verdades de Deus, são as ordenanças de Deus, são a palavra de Deus para nos orientar o caminho certo, para nos estimular a fazer o bem e para refrear o nosso mal. O que é a lei de Deus, pastor? Para que serve a lei de Deus? A lei de Deus, em primeiríssimo lugar, ela vai revelar a santidade de Deus. Se conhece uma nação em grande parte pelas suas leis, porque as nossas leis é reflexo daquilo que nós cremos. E aí você fala, puxa pastor, mas as leis mudam direto. É realmente, sempre os advogados, os operadores do direito, eles têm que sempre estar estudando, porque sempre está mudando, porque a cultura, os valores e algumas circunstâncias novas vão mudando, então os homens vão fazendo novas leis, mas Deus é eterno, por isso a lei dele é imutável. A lei de Deus revela quem, gente? O caráter santíssimo de Deus. Mas a lei de Deus revela, sabe o quê? O quão pecadores nós somos. O quão desvirtuado nós estamos desta verdade. Abram lá, por favor, Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos capítulo 7, verso 7. Eu estimulo a você a ler esse capítulo depois com calma. Bastante profundo. Eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera, não cobiçarás. Ou seja, eu só conheço a cobiça porque Deus falou, não cobiçarás. Então eu me torno um transgressor quando eu me torno o quê? Um homem cobiçoso. O que é a cobiça? É o oposto do contentamento. Tem pessoas que cobiçam o iPhone de alguém, tem outros que cobiçam a esposa de alguém, há aqueles que cobiçam a mulher de alguém, há aqueles que cobiçam a perna da moça, porque falam, se eu tivesse uma perna dessa, uma barriga daquela, um cabelo daquele outro. O ser humano é infinito nas cobiças. Ei,
A lei de Deus reflete a santidade de Deus. A lei de Deus, ela é santa. E quando a gente continua lendo o texto em Romanos, capítulo 7, vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Vamos repetir? O mandamento é santo, justo e bom. Mais uma vez? Santo, justo e bom. A lei é boa porque ela revela o que é certo. Ela manifesta a verdade e o que é justo. A lei é boa e ela é santa e ela é justa porque ela nos dá entendimento. A lei abre os nossos olhos para alinhar a nossa vontade, a nossa vida à vontade de Deus. A lei nos dá discernimento para conhecer os desígnios do Senhor. Gente, quando o Tiago vai falar que a lei perfeita, a lei da liberdade, ele quebra esse paradigma que a gente acha que a lei é castrante, a lei é para nos limitar, para tirar a nossa liberdade. Não, é na lei de Deus que você é livre. É na lei do Senhor que nós somos libertos. É debaixo desta obediência da palavra de Deus. Mas você fala, mas pastor, então eu obedeço e recebo essa benevolência? Não, você crê que Jesus Cristo cumpriu esta lei e você se torna receptor da graça de Deus. E aí o Senhor te capacita a cumprir a lei como uma consequência, não como um ato primeiro. Olha como que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são extravagantemente bons e maravilhosos e libertadores. Comerás livremente de todas as árvores do jardim. Adão e Eva tinham muita liberdade, gente? Podiam comer de tudo, exceto o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós falaremos de um Deus que escraviza se fosse exatamente o oposto. Mas o Senhor, Ele diz a Adão e Eva, você come livremente de tudo. E para Deus ensinar o que é obediência e submissão, Deus estabeleceu um limite de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, Adão, Eva, não comeram, aliás, comeram deste fruto. Então a natureza deles, que era santa, porque eles, estes homens, foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, a natureza de Adão e Eva se tornou agora corrompida. A sua natureza agora se tornou, diga comigo, pecaminosa. E a ideia do legalismo é uma relação pecaminosa. Eu faço, eu mereço. Não, meus queridos. Nós recebemos de graça e por isso merecemos. Qual é o meu mérito? Você recebeu de graça. Romanos capítulo 7, verso 10. Acompanha comigo o raciocínio. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mandamento se tornou para morte. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei se torna digno, réu de morte. Romanos 7,14, ele vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a lei de Deus, voltando ao raciocínio, ela é santa, ela é perfeita e ela é boa porque ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus, ela é santa, boa e perfeita e revela que nós somos pecadores. A lei de Deus revela que o salário do pecado é a morte. Então você fala, pastor, Deus traz uma lei para a morte? Agora escute isso, filhos. E esta é uma das ideias centrais que Gálatas trabalha. A lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Este é o ponto extraordinário. Veja lá, volte em Gálatas por gentileza. A lei nos serviu de quê, gente? De aio para nos levar a Cristo. O que é o aio, pastor? Aio nos levou como condução. O aio era um escravo que tinha a finalidade, e aqui estou falando no sentido grego da palavra, era um escravo que tinha a finalidade de levar o jovem
a estudar. E ele tinha a função de levá-lo à escola para o estudo e protegê-lo, para que ele pudesse estudar. O que Paulo está dizendo assim? Paulo está falando assim: a lei revela que você é pecador. A lei revela que nós somos pecadores. A lei revela que nós não temos condições de cumprir a lei de Deus. Mas a lei me revela que é através de Jesus Cristo que eu serei salvo. A lei mostra a santidade de Deus, o pecado do homem. A glória de Deus, a nossa pecaminosidade. A lei revela o que eu tenho que fazer e eu não dou conta. Aí você fala: eu não dou conta, e agora? Eu preciso de um Redentor, eu preciso de um Salvador, eu preciso do Messias, eu preciso daquele que vem para mudar a minha sorte, a minha estrutura. Então Jesus Cristo, o segundo Adão, cumpre cabalmente a lei de Deus para te entregar de graça a salvação, para nos dar gratuitamente a salvação em Cristo. Veja o que está dizendo o versículo 10, reafirmando o que estamos conversando: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, porque ninguém consegue praticá-las. É evidente que pela fé pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos juntos, versículo 14. Com alegria, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé, diga comigo, o Espírito prometido. Pastor, eu não estou entendendo muita coisa. É o seguinte, filho: nós somos salvos pela fé, pela graça. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, nós somos abençoados pelas promessas, nós somos resgatados pelas bênçãos, pela graça de Deus. E uma vez que eu recebo de graça, pela benevolência de Deus a salvação, como uma transformação de dentro para fora que Deus fez na minha vida, eu vou conseguir agora cumprir os mandamentos de Deus. Mas isso não vai me levar a uma soberba espiritual, dizendo: está vendo, eu sou o top, Paulo, sou top, oro, jejuo, dizimo, evangelizo, viro a face quando alguém me bate, olha, eu sou top. Não, eu sou pecador, Deus me amou, Deus me resgatou, Deus me transformou e me fez herdeiro de Deus, mudou a minha natureza e me capacitou pela fé agora viver de glória em glória para dizimar, para ofertar, para virar a face. E isso vai destronar a nossa estrutura de soberba, de orgulho, de altivez, dizendo: eu sou merecedor, eu faço, eu recebo, eu pago o preço, eu ganho, eu me santifico no sentido, e agora eu sou merecedor das coisas. Queridos, eu ando aqui num fio da navalha muito difícil, porque quando eu vou nas igrejas pentecostais, quase todas elas pregam e apregoam: pague o preço em oração, em jejum, em dízimos, e você receberá as bênçãos de Deus. Hoje tinha um casal de convidados dos meus pais aqui, eles não são cristãos, não são crentes. Como que você fez isso, Helder? Minha resposta: eles me conhecem literalmente há 44 anos. Minha resposta: foi Deus. Ah, não, eu sei, você pode chamar Deus de qualquer coisa, né? Da força, de um transcendente, tudo bem. Você até pode ter sido um instrumento, mas você é o merecedor. Entende o que ela estava dizendo? Você fala: não, pastor, mas ela não é crente, sim, mas é esta cultura que nós trazemos para o cristianismo quando nos convertemos. É esta cultura que os Gálatas, ó insensatos, começaram pelo Espírito, viviam pelo Espírito, andavam pelo Espírito, e agora diziam: você tem que ser circuncidado
para receber as bênçãos de Deus. Você tem que cumprir a lei de Deus para ser abençoado. Não, filho, eu recebo as bênçãos de Deus porque eu sou herdeiro. Diga comigo, porque eu sou herdeiro. Eu recebo as bênçãos de Deus porque eu sou filho. E por ser filho, a minha mentalidade não é de escravo, a minha mentalidade não é de barganha, a minha mentalidade é de honrar ao Senhor, porque eu amo esse Deus, e por amar esse Deus eu quero, eu anseio, eu anelo me consagrar para honrar o nome de Deus. Obrigado, Helder. Deixa eu contar uma história para você. Pode sentar lá, filho. Eu vou contar uma história para você. Eu ia casar, eu queria casar mais magrinho, mais sequinho. E estava com pouco tempo, Paulo. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a corda e ficava pulando lá. Sabe por quê? Porque eu queria estar mais bonito para me entregar para a Lara. Quem ama se sacrifica. Quem ama quer fazer sacrifícios para honrar, para se entregar, para dar o seu melhor. Eu não cumpro a lei de Deus para receber as bênçãos de Deus. Por ter recebido o Senhor, eu quero me consagrar. Eu tenho dificuldade desta palavra, eu pago o preço. Eu tenho dificuldade, filho, porque desta relação mercantilista. Eu pago o preço e agora eu sou merecedor das bênçãos de Deus. Meus amados, que texto extraordinário. O Senhor se fez maldito. Ele foi pendurado no madeiro para declarar: vocês são benditos. Está consumado. Você se torna herdeiro, filho de Abraão, não pelas obras de Abraão, porque Abraão também não foi justificado por obras, mas pela fé. Nós somos justificados pela fé. E é muito diferente eu buscar a Deus como um ato de barganha do que eu querer me consagrar ao Senhor por ato de adoração e amor ao Senhor. A diferença, querido, é abismal. Desculpa a expressão, é quase como uma prostituta que se vende e fala: agora me dá a paga. Nós somos filhos de Deus. E por ser filho de Deus, a minha mentalidade é querer honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos pela fé para satisfazer os desígnios do Espírito, para cumprir, queridos, os mandamentos de Deus. E aqui, concluindo a palavra, eu preciso remeter a esta ideia que eu estava trazendo, em que se eu fui justificado pela fé, ou seja, eu recebi a adoção pela graça, é pelo poder do Espírito, é pelo poder da palavra de Deus que o Senhor vai me capacitar a viver em santidade. E isso tem uma implicação muito profunda na nossa vida e na nossa existência, porque quantos de nós permanecemos cobiçosos, invejosos, gananciosos, mentirosos, preguiçosos e dizemos: não, eu nasci assim, vou morrer assim. Quantos de nós falamos: não, pastor, o senhor não está me entendendo, eu já lutei tantas vezes para não ser um homem cobiçoso, mas eu sou um homem avarento, eu sou um homem maledicente, eu sou um homem fofoqueiro, eu sou uma pessoa preguiçosa, e eu sou assim mesmo, e Deus me conhece, e Deus me entende. Você não entendeu, filho. É porque você está olhando para você, para os seus pecados, para as suas mazelas, e dizendo: eu não sou capaz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Ei, quando o Senhor chama Abraão, ele diz assim: se tu uma bênção. Ele está trazendo um mandamento que no fundo é uma promessa. É um mandamento que é uma promessa. Mas como que Abraão pode ser uma bênção?
Não é ele por ele próprio que tem energia própria para gerar bênçãos, não, é porque ele se torna receptor, mediante a fé, da graça de Deus, das bênçãos de Deus, da bondade de Deus, da transformação de Deus. Então agora ele se torna uma bênção, porque Deus o mudou, Deus o transformou, Deus o capacitou. Escute isso: quantos de nós permanecemos em fofoca, em mentira, em invejas, em maledicências, em adultério, em prostituição e nas internets, porque olhamos para nós e dizemos: não somos capazes. Mas eu tenho que entender que da mesma maneira que eu fui resgatado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e agora me torno herdeiro de Deus, é pela fé que nós vamos vencer o pecado. E como que eu fortaleço minha fé, pastor? Você fortalece sua fé meditando na palavra. Nós fortalecemos a fé orando ao Senhor. Nós fortalecemos a nossa fé congregando com os santos. Nós fortalecemos a nossa fé à medida que obedecemos ao Senhor. E à medida que nós vamos obedecendo ao Senhor, recebendo desta graça de Deus, Ele vai te dando robustez espiritual para de fé em fé triunfar sobre o pecado. Desculpa a redundância, meus amados, porque não é simples este texto. Não é a sua força, não são os meus méritos. A santidade de Deus é um dos maiores dons que um ser humano recebe. Deixa eu repetir: a santidade de Deus é um dos maiores dons que o ser humano recebe. E este dom, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é uma transformação de uma estrutura de dentro para fora, que vai requerer de você, aí sim, a obediência, a diligência, o domínio próprio, para renunciar às coisas da carne, para viver de fé em fé. Então ele está dizendo que pela fé você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele tem três grandes funções. A primeiríssima, te levar a Cristo. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Mas se você já recebeu pela fé, você já está no morado de Deus. Não é o que esse texto está dizendo aqui. O que esse texto está dizendo neste momento é: e essa é a segunda maior função do Espírito Santo. A segunda função maior de um Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um ancião, de uma criança, diga comigo, é tornar-me semelhante, cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Não é se você ora em línguas, se você treme, chora, que você é um homem cheio do Espírito. Você é um homem cheio do Espírito à medida que reflete o caráter de Cristo. Eu gosto da vida de José do Egito, porque do ponto de vista pentecostal, pastor Gisleno, ele era fraquinho. Ele só interpretou uns sonhos e teve alguns sonhos. Do ponto de vista pentecostal, na vida dele toda é pouca. Mas era um homem de grande caráter. Por quê, queridos? Porque ele entendeu a soberania e o governo de Deus. Ele, por exemplo, quando está diante da mulher de Potifar, cheio de hormônios, solteiro, sozinho, escravo, ele poderia dizer: eu vou coabitar com essa mulher. E ele disse: mas o meu Deus me vê aqui. Meus queridos, a função primária do Espírito Santo é te levar a Cristo. A função primária do Espírito Santo é nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. Um homem cheio do Espírito é uma pessoa que reflete o caráter de Cristo. Uma mulher cheia do Espírito é aquela que reflete o caráter do Espírito. Nós já recebemos de graça as bênçãos e as promessas de Deus. Então você agora tem prazer de renunciar, de não aceitar as coisas deste mundo, porque a sua vida é para consagração, para devoção, para entrega, para adoração do Rei de toda a glória. Ninguém vence o pecado pelas suas forças. E quando o homem acha que venceu o pecado pelas suas forças, de duas uma: ou ele se torna legalista, ou ele desiste. Legalista porque ele é o top das galáxias. Eu oro, demônio de 5 quilômetros sai da minha presença. Engraçado, o demônio ia até na presença de Deus no Antigo Testamento, mas o cara é top das galáxias. O demônio tenta Jesus, mas ele, quando ora, é top das galáxias. Afinal de contas, ele recebeu no monte o dom da profecia, dos arabacheias, dos aleluias. Eu sou um profeta, porque eu paguei um preço. Ele está caído.
Só não sabe disso. É pela graça que todos nós somos irmãos. É pela graça que nós fomos alcançados. É pela graça que nós somos impelidos a nos santificar, porque recebemos o Espírito da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche teus olhos. Nos perdoe, Senhor, porque a nossa balança, ela é muito facilmente inclinada para um lado, para o outro, do legalismo, dos meus méritos, dos meus feitos, meu pagar de preço em santidade. Então agora eu me torno mais santo, mais merecedor. Tenha misericórdia de nós. Não existe nada que possamos fazer para amar mais a Deus, para que Deus nos ame mais. O que nós podemos fazer, porque fomos salvos, é honrar o Senhor em obediência, em santificação pela fé. Eu quero te pedir perdão, Pai, porque nós temos esta balança enganosa em nosso coração. Ou tendemos para um legalismo, ou não poucas vezes agimos de uma maneira permissiva, banalizando esta graça, dizendo: eu já recebi, eu já sou herdeiro, já sou co-herdeiro com Cristo, eu já recebi as promessas de Deus. Então essas pessoas não oram, elas não jejuam, elas não se entregam em consagração, elas simplesmente se tornam preguiçosas e omissas espirituais. Uma noiva tem prazer em se ataviar para o seu noivo. Uma noiva anela a presença do noivo, e por isso ela não fica desapercebida, por isso ela se cuida, por isso ela se embeleza, por isso ela se enfeita, por isso ela passa ungüentos cheirosos, porque ela tem prazer na presença do seu noivo. Ah, Deus, nós somos a tua noiva. Perdoa-nos, Deus, porque queremos acrescentar aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos justificou. Então, de graça, pela graça, eu não quero ser como as moças do mundo, os rapazes do mundo. Eu não quero tirar fotos seminua para aparecer no Instagram, porque eu sou morada de Deus, o meu corpo pertence ao Senhor. Eu não quero olhar para donzelas para fazer e desejar coisas que não procedem de um homem casado. Já disse, eu fiz uma aliança com o Senhor para não olhar para nenhuma donzela. Eu sou um homem, um jovem, regenerado pelo poder do Espírito. Eu nasci de novo, então eu vou lavar uma louça, eu vou lavar o carro do meu pai, eu vou arrumar a cama, porque minha mãe faz tanta questão disso, e ainda que eu não entenda, eu farei assim, porque eu estou honrando a Deus e a minha família. Deus, arranque de nós a lepra do legalismo. Arranque de nós a miséria da preguiça. Deus, quantos presbiterianos não oram, não jejuam? Quantos de nós banalizamos esta graça? Quantos de nós somos omissos espiritualmente? Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós somos herdeiros, e por sermos herdeiros, nós temos a volição do Espírito, no Espírito, de nos consagrarmos ao Senhor, de honrarmos ao Senhor. O Evangelho é o poder do Espírito. O Evangelho é vivido de fé em fé. O cristão é justificado pela fé. É segundo a fé que venceremos o mundo. O justo vive pela fé.
Abraão sacrificou o seu filho Isaque no coração pela fé. A fé é um dom espiritual que vai produzir nas nossas vidas, por meio desta regeneração que o Senhor fez, o domínio próprio, a alegria, a paz, como fruto. Mas ninguém produz fruto de si próprio. O fruto vem do Espírito, é do Espírito, é para a glória de Deus. Que não caiamos na balança do legalismo, que não caiamos na balança da omissão, que vivamos de uma maneira mais santa, como um noivo, como uma noiva que tem prazer se ataviar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Abraão creu e por isso foi-lhe imputado como justiça. E por crer, o Senhor o capacitou a obedecer. Que assim seja na sua vida, na minha vida, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.